Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. A honra e a glória do Senhor. Eu fico feliz em ver vocês. No dia que eu não aparecia, eu me sentia não muito bem, porque aqui eu aprendi verdadeiramente o amor. Eu vejo amor, eu vejo o falar de Deus em nossas vidas. Eu choro, me emociono, mas é de alegria. Porque quando eu chorava de tristeza, doía muito. Hoje eu choro de alegria e eu sinto quando a lágrima é caída de Deus para nós. E as nossas lágrimas, o anjo colhe, Jamie, quando você chorar na presença de Deus, ou às vezes até por problemas que você está passando, saiba que Deus ele coloca um anjo para colher tuas lágrimas. Sinto Vou em te falar falar em que o meu anjo tá com o balde cheio, tá até pesado. Viu? Mas é sério, menino. Cada gotinha é valiosa. Quando cai, o anjo pega. E o Senhor Jesus, ele que colhe as nossas lágrimas, ele diz para nós nos alegrarmos no Senhor e saber que nosso trabalho não é vão no Senhor. É lindo isso, né? Glória a Deus. Mas eu verdadeiramente virei um bebê chorão de um tempo pra cá, viu, dona Marinês? Acho que nem quando criança eu chorei tanto, viu? Depois que eu me voltei para Jesus, assim, nossa, eu virei um bebê chorão. Todo dia. Glória a Deus. É Todo dia eu muito bom choro. é muito bom a gente chorar na presença de Deus. Porque Deus É. ele é tremendo, fiel e justo para nos responder. A gente vê o nosso filho chorar, a gente que é pai, que é ruim, nós que é pai, que é mãe, a gente somos ruins, e às vezes a gente vê os nossos filhos chorar, a gente quer logo dar solução, saber porque do choro. Agora imagine Deus o Todo-Poderoso, que mandou Jesus para morrer na cruz por nós, não vai ver o nosso choro, nossa lágrima? Glória a Deus. A gente chora muito mais de alegria hoje, viu, dona Marinês? Graças a De Deus. alegria. É como eu tô te Choro da falando. presença, sabe? Sabe o choro da presença? Não sei se a senhora sente isso também, mas às vezes de orar assim eu choro, sabe? Choro. Nós estamos com o espírito de Jeremias, chorão. Pode ser. Sei que eu virei um chorão mesmo, mas eu nem. Glória a Deus. Feliz por ver vocês, feliz por estar aqui. Eu sei que o transbordar de Deus nessa manhã vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Está Em nome de ordinário. Jesus. Em nome de Jesus, vai ser maravilhoso. Vocês estavam falando aí, eu falei assim, o James puxou o pai dele, não tem jeito, porque o pai dele também é chorão. Glória a Então, não Deus. tem jeito. Eu acho que eu tenho um pouco de Jeremias, viu? Porque eu choro demais na presença do Senhor. Eu, quando chego na igreja, às vezes quando eu não choro, eu falo, o Senhor não falou comigo hoje. O que aconteceu, Pai? Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Fala ao meu coração, Pai. Eu não quero sair daqui como entrei, Senhor. Fala comigo. Aí eu fico ali adorando a Deus, ouvindo a palavra, e de repente a palavra vem, fala ao meu coração e as lágrimas começam a descer nos meus olhos. Aquilo é tão gostoso, sabe? Tão gostoso. É isso que nos move, que nos faz É esquecer isso. os erros do passado, sabe? Nos engrandece. Glória a Eu estava Deus. lendo aqui uma passagem aqui, até gostaria de ler para vocês verem o quanto é gostoso você se sentir, né? Aqui tem uma passagem aqui que diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Está em Mateus 13, 45, 46. No capítulo 13 de Mateus, o Senhor Jesus emprega
a ilustração da pérola preciosa para falar do conjunto e da unidade de todos os seus resgatados. Essa pérola muito valiosa representa a igreja, da qual todos os crentes, desde Pentecostes, fazem parte. O que é uma pérola? E qual é a sua origem? Ela se forma em uma concha e surge a partir de um corpo estranho, um grão de areia. Por exemplo, que penetra entre a ostra e a concha. O animal se defende desse intruso, produzindo nácar. E o cobrimento com várias camadas dessa substância, assim, pouco a pouco, a pérola se forma. Sempre as pérolas foram consideradas joias valiosas, ao contrário das pedras preciosas. A pérola não precisa ser lapidada para manifestar sua beleza. Ela é a obra de Deus, o Criador. Mãos humanas só poderiam danificá-la. Que bela metáfora para a igreja. O ser humano não é capaz de fazer nem de destruir essa maravilhosa unidade dos salvos. Sua verdadeira beleza será visível quando o Senhor Jesus vier arrebatá-la e se manifestar com ela em glória. A concha com a pérola deve ser buscada no fundo do mar. É uma ilustração da maneira como tem sido arrancada do mar das nações para pertencer somente a Cristo. A pérola, irmão, nós somos considerados uma pérola quando nós estamos na igreja, todos unidos ali adorando a Deus, louvando e bendizendo o nome dele, todos aqueles irmãos juntos no mesmo espírito. Essa é a pérola famosa que Deus fala nesse trecho aqui de Mateus. Então, irmãos, você faz parte disso aí. Eu faço parte. Você faz parte, Marineus. Você, Lucas, você, meu filho, a família. Nós fazemos parte dessa pérola. Nós somos essa joia preciosa. Você não sabe o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós para que nós possamos, sabe, um dia subir e morar com Ele na glória, na cidade que Ele tem preenchida para nós, pronta, preparada para cada um de nós. O homem jamais sonhou e imaginou o que Deus tem preparado para os seus. Nós nem imaginamos. Mas se Deus formou tudo isso que nós vemos aqui na Terra, você já imaginou o que Ele não tem preparado lá no céu? Vou te falar, viu? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena passar por todos esses sofrimentos que estamos passando, pelas dificuldades. Vale a pena. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Fique aí com esse Mateus 13, 45, 46. Acho que dá para a gente começar, hein? O que vocês acham? Bora. Já começamos, só falta fazer oração. Então faz oração para a gente, Fabião. Eu? Meu Pai amado, Senhor Jesus. Pai, gratidão, Senhor. Gratidão por essa manhã, Senhor. Gratidão, Pai, por esse amor, por esse derramar, Senhor. Obrigado pela sua união, Senhor, pelos nossos amigos, nossos irmãos aqui reunidos, Pai. Em Ti, Senhor, para estudar a Sua palavra, Senhor, para suportar um ao outro, Pai, para ajudar, Senhor, para entender, Senhor. Obrigado, Pai, pela riqueza, Senhor, das palavras que o Senhor traz, Pai, no nosso coração, Senhor, que essas palavras possam entrar, penetrar, Pai, profundamente o coração de cada um de nós, Senhor. E não é sobre nós, Pai. Essas palavras, Pai, através de nós, Pai, possa penetrar o coração de outras pessoas, Pai, possa derramar no coração de outras pessoas, Senhor. Que nós possamos ser, Pai, a Ti, Senhor, a todo momento, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Sua proteção, Senhor. Obrigado pela Sua misericórdia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai, naquela cruz por nós, Pai. Obrigado pela Sua misericórdia, Senhor, pelo Seu perdão, Senhor, pela cura, Pai. Pela cura que o Senhor vem trazendo para cada um de nós, Pai, a todo momento, Pai. Que as nossas lágrimas, Senhor, que as nossas lágrimas durante as nossas orações, que as nossas lágrimas durante o dia, Senhor,
seja ela nossas dificuldades, Senhor, seja ela quando estamos agradecendo, Senhor, que elas sejam profundas, Pai. Que elas sejam profundas, Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, ter a revelação, Senhor, enxergar, Pai, o propósito, Senhor. Obrigado, Senhor. Que essa manhã de hoje, Senhor, seja reveladora para cada um de nós, Senhor. E para aqueles irmãos que não puderam estar aqui, Pai, que o Senhor visite, Pai, e cuide da família deles, Pai. Cuide de cada um, Pai. Cuide de todos nós, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Eu vou começar e depois eu já tiro o microfone para não ficar ouvindo o barulho do galo aqui. É porque o galo Tá quer bom. ouvir a palavra também, porque só pode ser, porque não é possível, cara. Ele se ajunta aqui na hora que nós estamos aqui e começa. Eu vou lá. Capítulo 5 de Tiago. E depois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi mantido por fraude, clama. E os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor. Sabá. Vivestes em prazer sobre a terra e vos deleitastes, nutristes os vossos corações como em um dia de matança. Condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Oh, Como vocês Lucas. sabem, nos consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Desculpa, pessoal. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Desculpa. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito podem por sua eficácia. A eficácia súplia do justo
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Mas, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecado do seu caminho, do seu, desculpa, alguém converter, saiba que aquele que converte o pecado do seu caminho errado salvará da morte, e a alma dele cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigado. Gostaria de fazer um bate-papo aqui hoje sobre esses 4 temas que o capítulo 5 da carta de Tiago nos traz, né? Primeiro, ele faz ali uma advertência aos ricos. Depois, ele fala da paciência e da perseverança ao povo de Deus, à igreja, né? Depois, ele fala do poder da oração e da restauração dos irmãos desviados. Esse breve capítulo aqui, ele condensa vários fatores importantes aqui de ensinamento à igreja, né? Então, aqui, dos versículos 1 ao 6, ele vem fazer uma exortação aos ricos. E eu vou ler de novo aqui para a gente ter uma versão, só uma versão aqui. Prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu, e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Isso aqui é muito forte, né? E eu entendo que é muito importante a gente estudar o contexto, assim como dizem, né? Que um texto sem contexto não passa de pretexto. Se a gente lê aqui somente até o versículo 3, por exemplo, falo, meu Deus do céu, eu não quero ser rico, não. Eu vou abominar aqui o dinheiro. É capaz até da pessoa buscar a pobreza com um temor do que pode lhe acontecer. Olha aqui. Vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam.
Misericórdia, cara. Que Deus é esse, né? Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Nossa! Então, agora se a gente continua, o que fica claro aqui para mim é que essa riqueza acumulada, ela foi acumulada a custas de pessoas inocentes, a custas de justos, a custas de exploração. E aqui ele adverte, no 4, por isso ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, claramente aqui, Tiago cita um tipo de pessoa que vai totalmente contra a igreja, os valores de Cristo, os valores de Deus, a lei de Deus. Porque Deus nos manda amar ao próximo assim como a nós mesmos. E esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que nós gostaríamos para nós, de ser explorado, de ser roubado, ludibriado, ou que leva vantagem. Aliás, no Brasil tem muito disso, né? Infelizmente, isso é um hábito que se espalhou na nossa cultura. Talvez, talvez pela miséria do povo, talvez pela questão da sobrevivência, talvez pela própria falta de caráter de muitos, mas infelizmente é muito forte no Brasil essa cultura do levar vantagem. E isso aqui é uma forma de se levar vantagem. Ao que me parece, os trabalhadores eram explorados. E esses ricos aqui acumulavam riquezas, levando vantagem sobre esses trabalhadores. Isso é um perigo. Então essa advertência aqui, ela é muito rica, porque nós podemos aplicar esse ensinamento com o temor do Senhor. Isso aqui é escrito para que tenhamos temor. E a sabedoria vem do temor do Senhor. Para que nós, em todas as nossas atitudes, pensemos em como nós podemos fazer mais pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. E o mínimo que nós precisamos ser é justos. Melhor ainda se formos generosos, assim como Deus é generoso conosco. Eu clamo nesse momento aqui, diante de vocês e diante do Espírito Santo de Deus, para que essa medida de generosidade, de justiça, tome o nosso coração. E que de hoje em diante, cada contratação que fizermos, seja no nosso trabalho, nos nossos negócios, que a gente possa colocar o outro, ou nos colocarmos no lugar do nosso próximo e sermos generosos com eles, na mesma medida que gostaríamos de ser. Que a nossa ambição não sobreponha os nossos valores, o nosso valor cristão. E eu apelo isso de coração, o Espírito Santo, que tem o poder de transformar qualquer homem, qualquer coração, qualquer ser humano, através do poder de Deus, que transformou água em vinho, que multiplicou os pães, que curou os cegos, que fez o aleijado andar. Esse mesmo poder
pode nos curar da nossa perversão de valores e fazer nós resplandecermos essa terra, né? Espelharmos essa terra, a vontade de Deus, a generosidade de Deus, a bondade de Deus. Porque quando nós pedimos a Deus, nós sempre pedimos o máximo para nós, né? Que tudo seja bom para nós, que a sorte nos alcance, que os caminhos sejam abertos. O que nós temos entregado para os nossos irmãos ou para o nosso próximo? Mesmo aquele que não faz parte da igreja, não importa, são todos seres humanos. Ele pode ainda não ter sido chamado, mas ele é criatura de Deus. E através da nossa atitude, nós vamos honrar a Deus. Através da nossa atitude, nós podemos fazer com que essas pessoas se interessem por Deus, sem contar o bem que a gente pode estar fazendo para o outro, né? Então, que nós sejamos mais generosos, mais abundantes, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Lucas, você queria falar aí, levantou a mãozinha. A dona Marinês também quer falar. Pode Dona falar primeiro, Marineide dona também, Marinês. primeiras damas. Obrigada. Obrigada por me dar a preferência. Eu estou vendo aqui, eu aprendi, quer dizer, eu sabia, mas porém hoje a gente se confirma com isso, né? Deus, ele não gosta Deus condena as riquezas má, as riquezas que não são lícitas. Deus, ele condena pessoas que, por ter com indignamente, né? Deus condena. Deus condena o rico que tem as coisas indignamente. Os ricos que andam indignamente, que não andam assim na direção de Deus, dá tudo errado para ele, porque no final de tudo, eles perdem tudo que conquistou, tudo que ganhou, porque foi ilicitamente, foi desonesto, né? E daí bota o trabalhador. Suponhamos, eu tinha uma empresa, como eu tinha uma empresa, aí eu tinha, dentro da minha empresa, tinha 10 funcionários. Eu pagava o que era justo para esses funcionários. E é assim que Deus requer de nós, justiça. Você não deve defraudar o rico porque ele é rico e tampouco o pobre porque ele é pobre. Porque Deus, ele gosta de tudo na honestidade. E o cristão em si tem que ser honesto, está aqui na palavra. O cristão em si tem que ser honesto, ele tem que andar com honestidade, com dignidade para Deus honrar as suas finanças. Porque se a gente não honrar, se a gente não deixar Deus honrar nossas finanças, a gente acaba falindo, né? Então, eu desonrei Deus na questão, na época que eu tinha, e que hoje eu passo um pouco apertado, mas o Senhor tem honrado a minha pessoa, não é porque eu sou boazinha. Mas Deus, ele requer de nós que nós sejamos honestos, não venhamos defraudar o nosso irmão. E se você bota um funcionário para trabalhar, pague dignamente, sinta como se fosse você, que você queria receber X, e o patrão está pagando, você está pagando indignamente, não está valorizando o suor da pessoa, né? Então, louvado seja Deus. E também quero dizer, aqui na Bahia, não sei aí no exterior, né, que tem praia, aqui em lugar que tem praia, tem mangue, né? Aonde tem praia, litoral, aonde tem praia, deve ter mangue. E aqui tem mangue nas praias, e nós temos pessoas, eu conheço várias pessoas que cata caranguejo, pega goiamum, vai lá, tira as ostras, sururu. É um trabalho muito árduo. Se vocês pesquisarem e ver como essas criaturas trabalham para trazer o mantimento para dentro de casa e não é valorizado. Quero te dizer que eu tenho um amigo que eu fiquei besta com ele, eu falei para ele, cara, tu levanta de madrugada e vai lá, entra dentro daquele mangue,
que a lama vem até o meio da cintura, e eles enfiam aquele braço. Se você prestar atenção, analisar, você vai ver como é trabalhoso isso. E eles vendem um gaiamu, um caranguejo por 40 centavos. Você sabe o que é 40 centavos? E quando a gente vai no quiosque, vai na barraca, eles vendem um absurdo. Eu mesmo já paguei R$ 25 por um caranguejo, que hoje eu analiso que é valorizado eles porque ele compra tão barato e vende tão caro. Isso não é de Deus, isso é desonestidade. Eu sei que eu poderia pagar mais, mas aquele coitado lá, que colheu aqueles gaiamu, colheu aqueles mariscos ali para vender, é desvalorizado. Vende pelo mínimo porque é pobre. E, às vezes, o pobre não sabe trabalhar, às vezes, o pobre não sabe empregar o seu dinheiro e acaba se atrapalhando. E os que têm dinheiro, são ricos, eles usam desonestamente com essas pessoas. E eu fico triste com isso, sabe? E se você for ler o capítulo aqui, Deus não, Deus ele condena mesmo. Quando você tem salário ilícito. Você vê aí os nossos ministros, os deputados, eles ganham salário, meninos, que são ilícitos. E daí estão lá. E Deus não se agrada disso. Você vê que a maioria dos ricos estão com câncer, estão sofrendo lá, e Deus está botando a mão, pesando a mão sobre eles sem saber por que estão assim. Eu não sei se é verdade, mas hoje de manhã eu me deparei com a notícia que o nosso presidente foi internado. Eu não sei se é fake, eu sei que eu vi logo isso pela manhã, que nosso presidente Lula foi internado com uma dor forte na cabeça, e eu não orei na hora, não, porque eu já estava bem atrasada aqui para poder entrar no devocional. Mas vou orar por ele, porque Deus manda a gente orar um pelos outros. E Deus manda a gente orar pelas as nossas autoridades. Deus ele Ô, requer que a Glória, gente tenha nossas mãos santas para orar pela nossa autoridade. Se nós é não verdade, orarmos, temos o conhecimento, temos que orar pelos nossos presidentes, seja ele o que for. Nós é temos que verdade. orar, porque Deus é Deus, ele sem Deus, nós sem Deus, nós não podemos fazer nada. Para termos um bom gestor em nossa cidade, em nossa comunidade, nós temos que ter verdadeiros cristãos clamando e orando. É Porque se verdade. não assim, não age não, amados. Então, vamos nos colocar diante de Deus. Deus não condena a riqueza. Deus não condena a riqueza. Deus ele condena a desonestidade em nossas vidas, né? É E a isso aí, gente, é a isso gente aí. tem que reparar, momento por momento, para sabermos o que estamos fazendo, para não vir desagradar o Espírito Santo de Deus. Porque se nós andarmos honestamente, vai tudo por água abaixo. Então, vamos nos colocar aqui, que nós estamos aprendendo no Senhor, James, e a gente se coloca na presença de Deus para que, que a gente não venha fazer errado, que a gente não venha defraudar o nosso irmão, sermos justos com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabemos também que tem gente que é exploradora, mas a gente vai saber, com o Espírito Santo de Deus, analisar, né? Analisar, e nós não venhamos defraudar o nosso irmão e que a gente não deixe o dinheiro subir para a cabeça. Eu conheci um grande empresário, só de carreta. Aquele homem, ele tinha 120 carretas. Esse homem era pouco rico. E daí chegou, ele sentiu o desejo, o homem sentiu desejo de passear no carro dele. Ele saiu um pouco e ele passou. Ele saiu conhecendo a Bahia e conhecendo muita gente e passou. Chegou aqui na minha casa. E daí, quando ele chegou na minha casa, aquele homem rico, e ele conversando comigo, e eu cheguei e falei com ele. Aí ele disse assim para mim: Dona Neide, eu tenho tudo e não tenho nada. Olha como é que Deus usa nós na hora certa, no momento certo. Porque não é porque nós é bonzinho, não, é porque é Deus e Ele ama a alma. Deus, ele não quer que ninguém se perca, né? O avarento não entrará no reino dos céus,
Mas eu vou lhe dizer uma coisa: há tempo para todos. E todos têm, se chegar o tempo de se converter, de pedir perdão a Deus, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e analisar tudo, porque quem sabe analisar a nossa vida é Deus. O homem é curioso, mas Deus é que analisa a nossa vida. E aquele rico chegou e falou para mim que tinha isso, tinha aquilo outro, e ele não tinha nada. Até então, ele não tinha mostrado o problema dele. E aí, eu conversando com ele, ele disse assim: eu hoje estou passeando com o meu motorista, ele que está dirigindo, eu não estou dirigindo. Eu senti vontade de passear. Olha o que Deus faz. Eu senti vontade de passear porque eu sei que meus dias estão contados. Mas se eu tivesse dinheiro e eu pudesse comprar minha saúde, eu ia comprar. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas o senhor não disse que tem carreta, não sei o quê? Não tenho nada, porque eu tenho tudo e não posso usufruir. Eu tenho meus funcionários hoje, quem está cuidando é o filho de lá, ele. E glória a Deus, sabe por quê, irmão? Ele disse assim: hoje eu queria ter uma rede e ter saúde, dona Ney, porque hoje eu tenho tudo e não tenho nada, porque eu não tenho saúde. Então, quem tem tudo e não tem saúde, não tem nada, porque o dinheiro que está registrado aqui na palavra, que é a pessoa que ganhou ilicitamente, perde tudo. A sua doença vindo e o dinheiro não vai comprar a saúde dele, ele pode gastar horrores. Aqui tem uma festa chamada Rave, que quando você trabalha lá, você ganha. Antigamente, a diária era R$ 100. Mas 8 dias, um apartamento, um pedacinho de chão, se quiser botar o cachorro, é 3.500 para ficar 8 dias. É um dinheiro maldito que você ganha ali durante 8 dias, mas é um dinheiro que vai por água abaixo, pelo ralo, porque é um dinheiro ilícito, porque é uma festa rave. Você sabe o que é uma festa rave, e dentro de uma festa rave só corre o que não presta. Então, você vê, o amor ao dinheiro é a razão de todos os males, né? A Bíblia relata. Então, não devemos ter amor ao dinheiro, nós devemos estar diante da presença de Deus para viver de acordo com Deus. E hoje eu sei muito bem, agora eu sei. Eu posso me levantar e eu posso voltar a ter dinheiro como eu tinha e eu não soube fazer, eu não soube grajear, porque verdadeiramente eu não estava com o espírito reto diante de Deus, né? Então, eu quero dizer que aquele homem falou que ele queria uma rede para deitar, mas ele queria a saúde dele. Ele mostrou para mim. Ele abriu a blusa e mostrou a barriga dele, me deu uma agonia dentro de mim, que hoje, nossa, eu não aguento ver mamilo. Sabe o que é mamilo, né? Aquela carne, mamilo, parece cheio de nevinho. E ele mostrou a barriga dele, tinha uma tela na frente, e ele tinha as toalhas, um monte de toalha. Quando ela ensopava, ele descartava. Quando ele ensopava, descartava. E ele teve desejo de passear. E eu tive a oportunidade de dizer a ele que só o Senhor é Deus. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que transforma a vida do ser humano. Eu tive a Aleluia. oportunidade. Quando você tiver a oportunidade, amado, abre a boca e fala. Não interessa que alguém vai dizer alguma coisa, talvez é porque ele é tão rico, mas ele estava se sentindo tão minúsculo ali na minha frente, que eu senti que ele estava se sentindo. Mas ele é alma. E ele foi-se embora. Hoje eu não sei da situação dele. Se ele viveu, se Jesus curou ele, eu não sei, porque era um passageiro. E a gente, às vezes, um passageiro passa na frente da gente e a gente não relata o que Deus tem de relatar. Deus, ele não odeia a riqueza. Ele odeia a riqueza, ele condena a riqueza ilícita. Temos que trabalhar honestamente para o nosso dinheiro ser abençoado. E tudo, Verdade. eu não sei se vocês concordam, mas está na palavra. Se não concordar, já é com vocês e Deus. E Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos da casa do Senhor, dízimos e oferta. Ainda fala da oferta alçada, né? Vá lá em Malaquias 3:10, aceite se quiser. Mas eu procuro o máximo eu dar
entregar o que não é meu, porque Deus ele quer que a gente entregue o que não é nosso. E o inimigo da nossa alma, ele hoje está fazendo com que as pessoas não entreguem o que é de Deus. Então, temos que entregar o que é de Deus para podermos sermos bem-sucedidos na terra. E me perdoe os irmãos que não aceitam, que não concordam, mas é com você e Deus, como eu já falei. Está lá em Malaquias 3:10. Pode ler lá, porque passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, para sermos ricos, para termos, nós temos que andar direito, honesto, dignamente, para poder Deus nos honrar, porque Deus ali não é menino para ser enganado. E que Deus tenha misericórdia daqueles meninos lá que trabalham de madrugada, que vai lá, aqueles comerciantes de roça, né, da zona rural, traz a mercadoria, eles trabalham, eles cuidam, eles colhem, eles plantam, eles colhem, eles regam, e depois tiram e vendem tão baratinho, um pozinho de coentro, por 50 centavos, e eles não são valorizados. Depois eles vêm, e vem, tem tempo aqui que o coentro vira ouro, que é R$ 5 um moizinho de coentro, que eu sei que tem muito americano que não gosta de coentro. Mas brasileiro, baiano, principalmente, já amam coentro largo, tem coentro fino, coentrinho, e assim vai. Então, vamos dar valor a quem trabalha para nós, né? Vamos dar valor, vamos valorizar, porque fazendo assim, a gente tem resposta de Deus. O que a gente faz para o homem, a gente sabe que a gente não vai ter recompensa. Jesus, ele mesmo fala na sua palavra. Se você fizer bem, só que te faz bem, que recompensa terás? Então, vamos fazer o bem sem olhar a quem e deixar Deus agir. Não é verdade? Deus, hoje eu sei, eu estou esperando o meu carro em nome de Jesus, porque não é porque eu sou boazinha, não. É porque eu vou ter o meu carro, porque Deus via que eu tinha meu carro e me servia muito, principalmente na área do evangélica, né? E eu tenho certeza, e para Deus me dar, eu tenho que ser fiel a Deus no pouco, para Ele me colocar no muito. Ser fiel no pouco, James, para Deus te colocar no muito. Ser fiel no pouco, Lucas, Fábio, Mário, Ruth. Seja fiel no pouco para Deus te colocar no muito. Porque se a gente passa a ser fiel, Deus ele vai lá e ele nos agraceia. Nós somos funcionária de Deus, nós somos funcionário do reino. Então vamos trabalhar para o Senhor e deixar o Senhor pagar os nossos honorários. Quando a gente trabalha para o Senhor, Deus ele paga os nossos honorários, porque Deus ele é fiel e ele não engana. Glória a Deus. Obrigada, meus amores. Amém. Vai, Lucas, agora você, Lucas. Glória a Deus, é só o primeiro capítulo, né? Esse devocional vai ser 3 dias. Esse aqui vai. Dê licença, família. Esse vai. Não, eu queria dar um exemplo dessa história toda que nós estamos. Muito feliz de ter vindo aqui, viu, cara? Sabe que você tem o meu coração, viu? Nós estamos aqui compartilhando com os irmãos. Ontem eu trabalho na área de construção, né? Eu faço reforma de casas e tem alguns trabalhos que eu não gosto de fazer. E tem alguns trabalhos que o pessoal da minha equipe não faz e eu tenho que chamar terceiros, né? Pessoas de fora. E com isso eu sempre conheço várias pessoas, né? Ontem eu precisei de um rapaz que fizesse piso e foi um rapaz chamado Pablo lá. Não sei quantos ele tem, deve ter uns 30 e poucos anos. Esse rapaz ele veio pela fronteira do México, por Coyote, que é bem comum aqui, né? O rapaz tem, se não me engano, ele falou que tinha 5 filhos para criar. E conversa vai, conversa vem, ele contando, né? Contou o que é muito comum aqui, né? Brasileiro ferrando outros brasileiros, dando calote, não pagando, né? Ele contou que trabalhou com um rapaz, um brasileiro, e que trabalhou acho que um mês mais ou menos e não recebeu, que era um valor mais ou menos de uns 3.000, 4.000 dólares. E aí, essa palavra, ela
faz muita referência ao que ele me contou ontem, né? O cara, ele, além de ter trabalhado, né? O acordado dele dizia que ele disse para mim, ó, cara, acordava 4 horas da manhã, pegava meu carro, dirigia não sei quantos quilômetros para ir lá trabalhar, gastava combustível, né? Zoava meu carro, tudo mais. E o cara chegou para mim simplesmente e falou assim: olha, eu não tenho dinheiro, não vou te pagar. E essa palavra, ela serve exatamente para o que ele me contou ontem, né? E assim, ele contando que uma vez sentado na mesa com esse mesmo rapaz que contratou ele, esse rapaz estava um pouco bêbado, né? E começou a se vangloriar, mostrar a conta bancária, essas coisas assim. Mostrou lá na conta bancária dele uma certa quantia de dinheiro, né? Para mostrar que tinha dinheiro na conta. E aí, logo depois, um tempo depois, virou para esse mesmo rapaz que estava trabalhando para mim ontem e não pagou ele, né? Isso é bem comum aqui nos Estados Unidos, viu, gente? Eu mesmo já tomei um calote aí de um brasileiro de quase US$ 5.000 também. E essa palavra vem falar justamente sobre isso, né? Essas pessoas e que, assim, a gente tem que botar nas mãos de Deus essas coisas, viu? E Deus é o justo juiz mesmo para julgar essas pessoas e eu acredito que ele não deixa passar impune, não. E para aquelas pessoas que já sofreram com esse tipo de coisa, é, não usar da força do braço, né? Não se deixar levar por conta disso. E ontem esse rapaz contando, ele contava assim numa calma, sabe? Assim que ele não mostrava que tava com raiva do cara. E eu acredito que pela atitude dele, Deus estava honrando ele de volta, sabe? Porque a palavra de Deus fala que não devemos lutar pela força do nosso braço, né? Mas sim por deixar que Deus lute pela gente a nossa batalha. E, cara, esse texto fala exatamente sobre isso, né? O cara enriquecendo lá do outro lado, né? Eu acredito que por ver que o rapaz chegou pelo México, não sabe de lei, não sabe de nada, sabe? É, como é que se diz? Ele abusa, né? Ele usa disso para poder abusar do trabalhador, né? O cara assim bem simples, mesmo, assim, do interior lá de Minas Gerais, parece que tem 5 filhos, não sei o quê, sim, cara muito simples, trabalhador mesmo, sabe? Marquei com ele no Mas, horário, o Lucas, cara chegou antes, fez o trabalho direitinho, cara, terminou o trabalho já bonitinho, tudo certinho, cara honesto, sabe? Cara honesto. mas aqui, Lucas, a resposta está aqui, Lucas. É. Está aqui no versículo 4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e por vós foi diminuído, clama, clama. Então veja bem, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. No início, Deus falou que o homem viverá do suor do teu rosto, viverás do suor do teu rosto. Quando ele tirou Adão lá, ele falou: ó, vai viver do suor do teu rosto, comerás do pó e ao pó tornarás. Então veja bem, quando você derrama o teu suor, mano, e a pessoa não te ressarce, olha aqui, o Jornal dos Trabalhadores clamam, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor, entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, quer dizer, o clamor desse pai de família, dessa pessoa que foi lesada, de todos aqueles que foram lesados, que foram humilhados, que foram explorados por esses gananciosos. O clamor deles sobe ao céu. E quem é que vai tomar posição contra eles? Olha, deliciosamente viver sobre a terra e vos deleitaste, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenaste, mataste o justo, ele não vos resistiu. Quer dizer, esse rapaz que foi explorado, ou qualquer um que é explorado e não tem a vingança própria, ele pode ter certeza. Por isso que Deus fala aqui, ó, eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir as vossas riquezas,
estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. Então, Deus é justiça. Ele não vai deixar passar em branco essas humilhações, essas explorações. Está aqui na Bíblia. É por isso que nós estamos aqui hoje refletindo sobre ela. E Deus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, ó, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para não rompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque a palavra é muito clara, irmãos. Eu já disse aqui para vocês, volto a repetir. A sabedoria serve de sombra. Como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Então as pessoas, geralmente, elas depositam a sua confiança no dinheiro. Elas depositam a sua confiança no dinheiro. Elas acham que o dinheiro vai mantê-las confortavelmente. Mas, irmãos, Deus lá em cima está olhando. Deus não se preocupa, Deus não está. Deus não quer que você seja pobre, paupérrimo, não. Ele quer que você seja bem. Deus quer o melhor para nós. Mas nós temos que saber adquirir a riqueza. Sermos justos em todas as nossas ações. Não sermos gananciosos. Ninguém é proibido de ser rico, de forma nenhuma. A palavra fala que é mais fácil um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, justamente por causa disso. Não que o rico não vai entrar, vai. Abraão era rico e entrou, né? Mas a pessoa tem que saber o que está fazendo com o seu dinheiro, com os seus bens. E se você for uma pessoa que tem consciência, que você serve a Deus, que você conhece a palavra de Deus e você vive a palavra de Deus, você vai ser feliz. Mesmo sendo rico, você vai para o céu. Porque a riqueza, irmão, está dentro de nós. Está dentro do nosso interior. Está na nossa bondade. Está no nosso pensamento de não ter o dinheiro como nosso refúgio. Não colocar o nosso amor no dinheiro. Então aí Deus vai nos dar. Entendeu? Então é dessa riqueza que a palavra de Deus está falando aqui. Que vai corroer. Né? Mas graças a Deus, irmãos, que nós fomos resgatados por Deus. Né? Nós fomos resgatados e hoje nós conhecemos a palavra, e aquilo que nós não conhecemos, nós estamos estudando, estamos aprendendo. E nós vamos, irmãos, nos restaurar com Deus. Que aquilo que a gente fez de errado no passado, a gente vai consertar agora. Entendeu? Vamos ver, a nossa vida daqui para frente vai ser diferente. Nós vamos ter alegria. Nós vamos ter alegria. Porque nós somos mais aqueles pecadores, aqueles egoístas, gananciosos que antes éramos no passado. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E essa palavra nos ensina tudo isso. Amém, amados? Querem falar mais um pouquinho? Quero ouvir. Eu tive uma experiência um tempo atrás, faz um tempo já, e aí, assim, a gente vê na palavra e fala, né, a questão dos trabalhadores, de você pagar honestamente os trabalhadores, tudo. Mas uma outra reflexão que me veio aqui também foi dessa experiência de que a palavra que a gente deve levar aqui, né, que a gente tem falado aqui o tempo todo, é sobre honestidade, né? Ser honesto, né? E não só com os nossos trabalhadores, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Uma vez eu tive uma experiência de um amigo, né? Quem sabe do que eu tô falando, não vou nem entrar em muitos detalhes, mas passava por uma situação muito difícil, né? Na empresa dele, passava por uma situação muito complicada, estava atrapalhado com as contas dele, não estava conseguindo mais, né, administrar. E eu
Bom, nessa época eu estava doente, não estava nem podendo trabalhar e eu fui ajudá-lo durante esse período, né? Fiquei lá um mês e pouquinho, acho que uns 2 meses ajudando ele nesse período. E aí eu fui vendo a forma como essa pessoa lidava com os clientes, sabe? E chegou uma hora que ele virou e falou para mim assim: você não vai ter prosperidade na sua vida desse jeito. Sendo honesto, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso me trouxe uma tristeza muito profunda, sabe? Muito profunda, porque além da. A gente vê tanta coisa, né, na palavra, a soberba, né, a cegueira da pessoa de não enxergar, né, a importância da honestidade, a importância dos valores, né? E, e foi tão triste assim, porque você vê realmente a palavra de Deus sendo exercida, sabe? A pessoa definhando, o patrimônio da pessoa indo embora, a saúde da pessoa indo embora, ela se adoecendo, ela indo mesmo caminhando para um brejo assim, e não enxergando, né? Não enxergando, tendo dificuldade, sabe? E que esse testemunho possa servir de luz, sabe, para as pessoas enxergarem realmente que às vezes a gente acha que a gente é esperto, né? E é uma grande tolice, né? É uma grande tolice, porque passar as pessoas, né, para trás, passar, né, ser desonesto com um amigo, né, tomar vantagem das pessoas, dos pequenos detalhes, né, para querer ser melhor, né, ser esperto. Isso não leva a nada, né? Não leva a lugar nenhum, só leva a destruição, né? Só leva a destruição, só faz com que a gente cada vez mais seja escravo do diabo, né? Seja cada vez mais escravo do inimigo, né? Porque é isso que ele quer que a gente faça, né? Que a gente se entregue, né? A ele, fique preso, fique amarrado, né? Porque cada vez que a gente diz não para Deus, cada vez que a gente diz não para a verdade, cada vez que a gente aceita a mentira, que a gente, né, quer dar esse jeitinho, né? Quer se mostrar espertão, né? A gente, na verdade, está fazendo um pacto com o inimigo, né? E Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada disso. Eu sinto uma tristeza quando eu penso nisso, né? Porque Deus, Ele tanto nos ama, quanto Ele ama todos aqueles que também praticam o mal. Deus não ama o pecado dele. Deus não ama as atitudes dele. Tanto que eu coloquei para vocês aí Provérbios 20:10, que 2 pesos e 2 medidas desonestas desagradam ao Senhor. Lá em 22, Provérbios também fala que não explore os pobres apenas por serem pobres. Esse homem, Lucas, que você citou, que deu um golpe nesse senhor, que deu um golpe, esse outro que deu um golpe em você, como outros que deram um golpe em mim, acho que todos nós já passamos por isso. Deus o ama também. E é muito triste porque essa pessoa, ela certamente passa por muita tristeza, muita dificuldade, muitas adversidades que acometem a vida dela, ela não sabe nem por onde vem, nem de onde vem. A pessoa está caminhando na rua, de repente acontece algo de ruim com ela e ela não sabe por quê. Simplesmente as coisas acontecem porque a justiça de Deus, ela é uma verdade e você não tem como fugir disso. E essa palavra vem trazer essa explicação. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. É o que fala aqui. Então, acho que a gente tem que orar por essas pessoas, sabe?
A gente tem que orar para que elas, orar com amor no coração, para que elas tenham a mesma oportunidade que tivemos de que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração os nossos pecados e nos ajuda a nos arrependermos, transformar o nosso entendimento e mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Desde aqueles que nós amamos, quanto aqueles que nós simplesmente vamos encontrar pela rua. Então, que nosso coração esteja sensível a fazer uma oração por esses que infelizmente estão cegos, achando que estão levando vantagem, mas não têm ideia do quão mal eles estão fazendo a si próprio e aqueles que eles amam e aqueles que o amam. Você imagina a esposa de uma pessoa dessa, os filhos de uma pessoa dessa, porque os filhos aprendem com os pais e correm o risco de se tornar os mesmos transgressores, talvez. E isso é a perpetuação da iniquidade. Então, que nós colocamos isso em nossas orações, vamos mentalizar, cada um de nós aqui, alguém que nos feriu, ou feriu alguém que a gente conhece, que foi desonesto, e vamos fazer uma oração com amor e misericórdia, pedindo para que o Espírito Santo de Deus alcance essa pessoa, toque o coração dela, traga arrependimento e transformação. Imagina que glória seria, né? Transformação, uma pessoa dessa deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. Quanto bem essa pessoa não pode fazer, né? E somos todos pecadores. Enfim, é isso que eu queria comentar também nesse pedaço aqui. Posso seguir aqui? Ou alguém quer fazer mais um comentário desse pedaço? Só para testificar, até mesmo o exemplo do Fábio agora, também parando para refletir sobre o rapaz que me deu o calote, né? Há muito tempo, já tem mais de um ano isso. O cara tava também definhando, cara. Sim, você vê que ele tava bem perturbado, né? Assim, de várias formas, os clientes querendo botar ele na justiça, porque ele também tava lesando os clientes dele. Só aparecia funcionário miserável para ele, pessoa que ia lá e destruía o trabalho dele, fazia com que os clientes não gostassem do trabalho. Assim, você via que não tem jeito, cara. A palavra de Deus não volta atrás, não. A pessoa entra em desespero, né? Ela vai entrando num espiral e aquele desespero faz com que ela tome atitudes que acabam cada vez mais sendo comprometedoras, né? A gente sabe que a verdade ela confronta, né? A gente só sai desse, a gente só sai do deserto com a revelação. Se a gente não encara a verdade, não adianta a gente colocar mentira sobre mentira para resolver um problema que a gente tem, né? Enquanto a gente não encara aquela, né, a verdade realmente, a gente continua no buraco e vai se afundando cada vez mais, né? Então, que Deus possa nos dar força, né? Dar força para essas pessoas, né? Coragem, né? Coragem, humildade, para que elas possam pagar o preço que tem que ser pago, né? Seja o que for, seja qual for o tamanho do nosso erro, né? Que a gente possa, né, com coragem, não é fácil, não é fácil, né? A gente tem que assumir um erro, a gente tem que assumir, pagar o preço, porque o preço que a gente paga, né, se humilhando a Cristo e pedindo perdão, não, né, é tão maravilhoso, mas ele não nos ausenta, né, do que a gente tem que pagar aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente tem que pagar o preço, tem que, né, então assim, lidar com a verdade, né, se humilhar,
né, e pedir a Cristo é o mais precioso de tudo, né, que é a nossa eternidade, né? Mas isso não nos ausenta, às vezes, de ter que realmente, né, lidar com situações onde nós seremos, né, passaremos por um sacrifício grande, né, em função daquela verdade, mas é o que nos liberta, né? A verdade vos libertará, né? A palavra é perfeita, né? A gente e dói na carne, né? Dói na carne, dói na alma, né? Através do choro, da súplica, né? Através do sofrimento, né? Enfim, e que o James falou aí que a gente tenha misericórdia, que as pessoas consigam enxergar essa verdade, né? Que a gente possa através desse testemunho, seja lá quem precise dessa palavra, né, que ela possa entrar profundamente no coração das pessoas, para que elas possam realmente se entregar, né, se entregar à verdade, porque ela, ela dói, né, ela dói, mas ela cura, ela restabelece, né, ela reconstrói, né, e o Senhor, né, abençoa, né, abençoa, né, porque Deus é Pai, né. Bom É isso aí. dia. Pode falar, seu Mário, depois eu falo. Não, Ruth, eu já falei até demais. É porque eu não vi você aqui, você entrou de Não tô surpresa. mostrando meu rosto, né? Ô, Jesus. Então, eu ontem estava orando e falando com Deus isso, como que eu fazia para uma pessoa que me deve, uma cliente, que a gente, igual o Lucas falou, que os brasileiros fazem muito isso, mas quem fez comigo é americano. Então me fez limpar a casa várias vezes e ficava, vou te pagar depois. Vou ir de férias agora, mas assim que eu voltar, vou te pagar. De férias me fez ir lá na casa dela, pegar remédio, enviar para ela, enviei com meu dinheiro, sabe? Paguei caro porque ela mandou mandar o mais urgente, do mais caro jeito. Fiz tudo isso, paguei extra para a menina que trabalha comigo para fazer deep cleaning que ela pediu. E no fim das contas, vai fazer 6 meses, ela mudou. Quando voltou, mudou, não me paga. Mandei mensagem, me bloqueou. Eu fui no Instagram dela para mandar mensagem, ela me bloqueou também. Aí eu tava ontem, não sei por que eu tava. Porque eu acho que quando a gente tá precisando, né? Eu tava precisando um pouco mais esse mês. A gente lembra, né, do que tem para receber, mas eu não tinha lembrado. Então eu comecei a falar: ó Deus, como que eu oro para o Senhor tocar o coração dessa pessoa para ela me pagar? Eu preciso. Aí agora o James veio e deu os versículos, né, para como você Deu a orar. luz. Então, eu vou orar e pedir para Deus tocar o coração dela, porque eu já fiz minha parte, eu fui honesta, eu fui lá, eu trabalhei, eu paguei extra, igual o menino lá que o Lucas falou. Gastei minha gasolina, paguei toll, paguei estacionamento, entendeu? Porque ela lá em Boston. Então eu não acho justo ficar para ela, mas se ela precisa mais que eu, que Deus me dê outro jeito de ganhar e ela fica com isso, porque não vai também mudar nada agora, né? Eu já trabalhei, eu já fiz, mas foi bom ouvir isso aqui hoje. Foi muito bom. Essa é a resposta que eu pedi para Deus, entendeu? Como orar, onde está na palavra. E ficar mais. Eu nunca fiquei chateada e nem nunca pensei tanto. Igual ontem eu pensei, até falei com a menina que trabalha comigo, achei até que eu estava me lamentando, entendeu? Depois eu fiquei triste por ter dito para ela, porque eu não falo para ninguém, estou falando aqui agora, mas não estou me lamentando, eu estou falando porque nós estamos falando disso. Mas ontem falei para ela, sabe, falei: "Como que as pessoas podem ser assim? Tem tanto e tirar de quem tem menos. Como que pode isso?". Então, tipo assim, não sei se é uma lamentação, mas eu acho que é, entendeu? Os seus próprios. Que eu estava falando desse jeito, mas eu falei, eu para dentro de mim, nem falei para ela, falei para dentro de mim, falei, eu queria saber um jeito de orar para que Deus toque lá no coração dela, para que ela lembre de mim e me pague. Eu só queria falar isso. Desculpa. Em Não, Romanos tá tudo 12, bem. 19,
Ruth, ele fala eu vou te justamente contar sobre aqui isso, né? um testemunho pequeno, mas grande e eficaz para as nossas vidas, alimentar a nossa fé. Eu tinha uma oficina que agora está começando de novo com meu filho, né? Que eu sei que vai dar certo, já deu certo. E eu tinha uns clientes que eu fazia, eles vinham e queriam fiado, né? Por causa do carro, precisa trabalhar, e moral da história para encurtar a conversa. Eu tinha um menino que ele veio, fez o carro dele todinho e ficou me devendo, naquela época era 1.500 cruzeiro, eu acho, né? Que agora seria o respaldo de R$ 1.500, né? E do nada esse cara desapareceu e eu fui atrás dele, né? Porque eu estava precisando. Desapareceu, não veio, era um menino bom que pagava. E aí eu descobri que ele foi humilhado dentro da cidade e acabou fechando a oficina dele. Ele comprava peça na minha mão para pôr nos carros que ele consertava e depois acertava comigo. Era direito todo. E aí ele teve uma decepção amorosa, né? E foi-se embora para São Paulo. E eu botei o nome de todas as pessoas no caderno para me orar. As pessoas que me deviam, que até hoje ainda devem, mas os que eram mais pesados pagaram. E aí, para encurtar a conversa, eu comecei a orar, e naquela época, viu, que não era tanta fé como eu tenho hoje, que hoje é diferente. Aí o telefone toca, sem querer querendo, aquele telefone fixo que eu tinha dentro de casa, não era celular, não. Telefone fixo, e aí ele tocou. Eu não tinha o identificador de chamada, mas eu não estava nem sabendo quem era. Aí ele falou, Dona Neide, eu falei assim, estou falando com quem? Aí ele disse, quem está falando aqui é fulano de tal. Isso está gravado, não precisa nem falar, relatar, não. É fulano de tal. Aí eu disse, ô, amado, tudo bom? Como é que estás? Falei com ele, normal. Ele disse, ô, Dona Neide, eu estou ligando para a senhora me dar o número da sua conta, que naquela época não tinha Pix. Hoje tem Pix. Aí chegou e falou assim, me dá o número da sua conta, porque eu sei que eu devo à senhora 1.500 cruzeiro e eu já posso pagar a senhora e eu queria o número da conta. Então, moral da história, Ruth, ele botou dinheiro na minha conta, pagou a conta dele antiga, né, que devia, o dinheiro chegou na hora certa da minha necessidade e você também vai receber, não vai ser o contrário com você, Ruth. Você vai receber o seu dinheiro, porque foi seu suor. Então, do suor do teu rosto comerás. Não é do suor do teu rosto roubarás, não. Ninguém vai roubar o teu suor, não. Porque Deus, ele não vai deixar. Porque você é filha dele, herdeira dele, e ele não vai deixar você sem receber o seu suor, não. Pronto, só isso falei. Beijo. Romanos 12, 19 também fala, né, da vingança, né? Não se vingar, não só vingança, mas ele fala uma coisa. Acho que a gente até falou outro dia, né? Ele bate de um lado, então dá o outro, porque vai tocar no coração dessa pessoa, né? E a pessoa vai sentir, ela vai voltar, né? Vai ser tocada, e não deixa que Deus vai fazer, né? Eu até mandei para você, Ruth, depois, mas quem sou eu, né? Você conhece muito a palavra. Mas eu tenho as anotações aqui, eu mandei aqui, mas é Romanos 12, 19 a 21, que fala justamente sobre essa questão da vingança e também uma parte muito bonita na Bíblia que fala amontoar brasas sobre a cabeça do outro, né? Que a gente, né? O amor de Deus é tão forte que a pessoa fica perturbada. Não, peraí, tá uma coisa errada, né? Nó, É, Deus me deu as respostas mesmo. Olha, o amor de vocês, a confiança minha aumentou, sabe? Só de ouvir. Às vezes a gente só precisa compartilhar com as pessoas certas. ô James, amanhã a gente volta com esse capítulo. Vai mais um. É domingo, hein? A gente só fez os dois primeiros versículos, é isso? É um capítulo muito rico, viu? Eu, eu sinto muito, eu precisei sair aqui, como eu te falei no começo, nós estávamos aí na celebração de aniversário de um amigo e muito querido, então não podia deixar de vir, né?
Mas aí agora a família tá toda no carro aqui, já tá tarde, eu preciso levar eles para casa. A gente está indo embora para casa agora, mas assim, fica à vontade. Se quiser voltar amanhã, a gente volta a falar. E glória a Deus, né? Faz oração agora. A gente volta amanhã, então, no Tiago 5. Vou fazer oração pra gente hoje. Amém, amém. Ei, Bom, Lucas, obrigado. amanhã você tá aqui, né, Lucas? Claro, estamos aqui sim, firme e Então tá bom, forte. porque tem uma parte importante desse capítulo aqui que é para você. Amém. Amém. Então vamos orar. Pai amado, querido, Pai, te damos glória, Pai. Glória a Deus por esse devocional. Senhor, agradecemos porque nós vemos claramente a sua mão sobre esse devocional, Pai. Seu Espírito Santo movendo todas as coisas aqui. Todos os dias o Senhor entrega algo para alguém. Todos os dias o Senhor enriquece os nossos corações. Dentro desse devocional, Pai, nós aprendemos, Pai, da sua palavra. Nós temos a oportunidade de falar a sua palavra, compartilhar as nossas dores, compartilhar as nossas vitórias. E isso tem sido tão edificante em nossas vidas, Pai. Então, Pai, nós te agradecemos, Pai, por ter esse devocional, Pai. Agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui, Senhor, pela vida de cada um que não pôde estar presente hoje, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor os revista, Pai, com a sua armadura, Pai, aquela armadura que está em Efésios, Pai. E todos os dias, Pai, o Senhor coloque os seus anjos ao redor de cada um aqui, Senhor, ao redor da sua família, Pai, que aonde a planta dos pés de cada um aqui pisar, Pai, que seja um lugar abençoado, Pai, onde a mão de cada um aqui tocar, Pai, que seja um lugar abençoado, Pai, que seja um lugar que prospere, Pai, que seja um lugar de bênção, Pai. Peço, Pai, nesse momento, Senhor, que o Senhor afaste, Pai, toda seta inflamada do inimigo da vida dessas pessoas, Pai. Que o inimigo não tenha autoridade para encostar na vida de ninguém aqui, Senhor. Então, mediante a isso, Pai, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.